Diz-me o que lês. É o programa semanal aos domingos às 20 horas na Cister FM e que pode ouvir no nosso canal do YouTube sempre que quiser. Provém do Centro Qualifica de Cister e é apresentado por Anabela Luís. Hoje não. Trocamos as voltas e invertemos os papéis. Quem apresenta é a Piedade Neto e a habitual apresentadora é a ilustre convidada deste Diz-me o que lês. O Rui Pereira continua firme no apoio técnico e de imagem e vamos então dar as boas-vindas à professora Anabela Luís. Obrigada, Piedade, por este desafio muito divertido. De facto, é uma partida que é a trocar as voltas e à entrevistadora entrevistar. Exatamente, porque a pessoa que está aqui há tantas semanas já atrás deste microfone a desvendar os seus convidados, hoje foi apanhada aqui e vai ser ela despir-se, digamos assim, sobre a sua própria pessoa. Obrigada então pela disponibilidade para este desafio. Isto Sim. É um desafio. Anabela dos Santos Luís nasceu a 16 de maio de 1959 e é de nacionalidade portuguesa. Viveu na Bélgica até aos 20 anos. Formou-se em Línguas e Literaturas Modernas na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Ao longo da sua carreira, quase toda no agrupamento de escolas de Cister, na Escola Dona Inês de Castro e também na Escola Frei Estevão Martins, dedicou-se ao ensino do francês e do português, no ensino básico e secundário. Também a introdução ao jornalismo e a iniciação ao teatro fazem parte do seu currículo. Certo. Foi coordenadora do plano de atividades do agrupamento de escolas de Cister em Alcobaça, sendo responsável pelas semanas e dias abertos e pelo Agrupa. Entre 2008 e 2013 foi coordenadora do Centro Novas Oportunidades Dona Inês de Castro em Alcobaça, onde se destacou na gestão pedagógica e na promoção de processos de reconhecimento e validação de competências. Anabela Luís possui uma vasta experiência em cargos de gestão escolar, tendo sido vice-presidente do Conselho Diretivo da Escola Secundária Dona Inês de Castro de 1994 a 1996. Tem participado ativamente em projetos educativos, inovadores e em formações contínuas, demonstrando um forte compromisso com a aprendizagem ao longo da vida e com a integração das tecnologias e da inteligência artificial na educação. A Anabela também se destaca pelo envolvimento em atividades comunitárias, tendo sido deputada eleita na Assembleia de Freguesia de Alcobaça em 2005. Atualmente é coordenadora do Centro Qualifica do agrupamento de escolas de Cister. Adora a natureza e os animais, revela uma curiosidade insaciável sobre o propósito de vida e tenta conciliar uma vontade de ir sempre mais além com a resposta empática às necessidades de quem a rodeia. Cá estão algumas notas biográficas da nossa querida professora Anabela Luís e vamos então falar delas e falar da pessoa que costuma estar aqui onde eu estou hoje. Viveu na Bélgica, isto é um ponto muito interessante, certo. Até aos 20 anos, veio para Portugal, depois, se quiser contar umas circunstâncias, conta, mas principalmente, como foi esta adaptação a um país tão diferente como era Portugal? Estávamos, pelas minhas contas, em 1979, certo. Portugal estava a desabrochar, mas não tinha ainda desabrochado. A Bélgica já era um país absolutamente diferente. Como é que foi? Olha, eu não sei se eu já agradeci o desafio que me colocou por eu estar aqui e esta oportunidade que eu tenho de poder falar de mim, como eu imaginei ser possível permitir a outros falarem de si. E a Piedade teve esta ideia de me desafiar para esta entrevista e eu queria agradecer publicamente essa espontaneidade com que me desafiou a estar aqui neste momento. E, portanto, em primeiro lugar, os meus agradecimentos profundos por esta oportunidade. Pois eu nasci em Portugal, mas tinha 5 anos quando eu fui para a Bélgica, com os meus pais, imigrantes, à procura de uma vida melhor, eles,
levaram-me também para que eu tivesse uma vida melhor, e eu tive, de facto, uma vida melhor do que aquela que estava eventualmente a acontecer cá em Portugal. Acontece que na Bélgica as coisas nessa altura já estavam muito organizadas, e eu cresci em escola dirigida por freiras, portanto, escolas privadas, o que faz que isso fez de mim uma pessoa muito rigorosa. Eu gosto do rigor, o rigor da farda, a disciplina. O cumprimento de regras. Completamente, cumprimento de regras. O professor Gaspar, que me conheceu de muito perto enquanto ex-diretor, não é? Na altura era diretor do agrupamento de escolas de Cister, o professor Gaspar dizia que eu tinha uma costela alemã. Também não estava muito longe. Pronto, por ter vivido na Bélgica e por ter essa necessidade de rigor, de cumprimento, pronto. E eu acho que ele tem um bocadinho de razão, e eu continuo com essa costela alemã. E que eu atribuo, cá está, todo esse período da minha existência, em que naqueles anos, entre os 5 e os 20, a minha personalidade foi muito marcada com as escolas onde eu andei. E professora Anabela, nessas escolas onde andou na Bélgica, foi em Bruxelas? Em Bruxelas. Primeiro em Mont-Saint-Guibert, numa aldeia a 30 km, mas depois os meus pais mudaram-se para a capital e nós passámos a viver em Bruxelas, e eu ali desenvolvi o resto da minha existência, também, obviamente, enquanto adolescente, numa escola que preparava para a universidade. Preparava muito bem. E o francês, língua principal, oficial, sim. Pronto, porque a Bélgica tem algumas outras línguas. Certo. Mas, o Nederlands também. O francês e o português andaram sempre lado a lado. Os seus pais falavam consigo? Os meus pais falavam comigo em português, e à medida que eu ia aprendendo a ler e a escrever, eles faziam ditados em português. Eles nunca deixaram que eu não falasse português. É claro que toda a construção do meu pensamento faz-se em francês, mas os meus pais tiveram sempre o cuidado de me manter a comunicar em português. E a falar português com eles. Ou se eu falasse em francês para o meu pai, ele fazia de conta que não ouvia. E eu era obrigada a falar em português com eles, de modo a não perder o uso da língua portuguesa. Hoje considera que isso foi uma mais-valia para si? Com certeza. Com certeza. Eu, quando cheguei a Portugal, tinha que pensar 30 minutos antes de emitir uma frase, mas enfim, eu conhecia palavras de vocabulário, eu tinha a noção da construção frásica em português, e embora pensasse em francês, a tendência era para hesitar. Eu falava mal português, muito mal, em 1979. Com esses anos todos já de experiência, hoje é que as duas línguas estão no mesmo nível? Estão, agora mais português, não é? Porque já há muitos anos que eu estou cá, eu deixei de pensar em francês para passar a pensar em português. Mas nos primeiros 20 anos em Portugal eu pensava em francês. E as diferenças sociais, digamos assim, o que é que mais a afligia ou lhe custou mais a adaptar em relação a Portugal, do que vinha habituada? Eu nem sei por onde começar, porque... Dois ou três... Sim. Há muitas coisas, de facto. Eu sentia-me estrangeira na Bélgica, em Bruxelas, e foi por isso que eu quis regressar. A vontade foi minha. Eu passei a sentir-me estrangeira em Portugal, porque eu vinha pronto, era imigrante, para todos os efeitos, para os conceitos da altura, e falava mal português. E, portanto, a dificuldade era por aí. Eu tive que me adaptar, eu tive que vestir o fato que eu percebia. Mas foi difícil, receberam-na bem? Alguns sim, outros nem por isso. Eu era uma pessoa estranha, não é? Eu era uma estranha no meu país, e as pessoas continuam a ter tendência a achar que aquilo que é estranho é para deixar de parte. O que faz que eu tive que me adaptar, de facto, ao fato no sentido de vestir, que eu encontrei aqui. E, portanto, tive que vestir esse fato um bocadinho para ficar mais parecida
com as pessoas com quem eu passei a viver aqui em Portugal. Mas a professora Anabela, quando chegou, tinha já 20 anos. Tinha 20 anos. 20 anos. E foi para a faculdade. Exatamente. Logo, com certeza. Tinha já a escolaridade feita na Bélgica, já. mas foi para a faculdade. Sim. Ainda foi pior a adaptação. Na faculdade não Ou foi já assim eram tão adultos, mal. não foi tão mal? Não. Na faculdade, com gente da minha idade, não foi assim tão mal, mas houve dificuldades à mesma. Embora eu tivesse um grupo restrito de pessoas, aquelas amizades que nós todos conseguimos quando estamos distantes dos pais, não é? Da vida familiar e estamos numa universidade, foi Coimbra. Havia um grupo restrito com o qual, obviamente, eu me dava muito bem, mas eu de vez em quando dizia coisas e acreditava em situações que eu transmitia com muita paixão, que naquela altura era um bocado estranho para quem me ouvia. Eu vou dar só um exemplo. Não eram compreendidas ainda? Não eram. Vou dar só um exemplo. Eu falava da sensibilidade das plantas e de como era importante nós falarmos para as plantas dentro de casa. E as pessoas achavam isso absolutamente isso era o suficiente para eu ser posta de parte. Mas naquela altura, já a ciência com a qual eu tinha contactado na Bélgica falava da importância da sensibilidade das plantas, que só agora começa a ser comprovada aqui. É verdade. Não é? Portanto, já estava muito à frente. Relativamente ao acesso ao conhecimento, na altura em que eu cheguei a Portugal, em 1979, eu sinto uma grande diferença. Senti naquela altura. Depois adaptou-se. Paulatinamente foi adaptando, foram-se esbatendo essas diferenças. Também a professora é uma pessoa inteligente, foi-se adaptando. Vou tentando. Pronto, com certeza. Nós, pela vida... Mas com um certo equilíbrio. É a adaptação à procura de um equilíbrio interior, em que a pessoa, que neste caso sou eu, não é? Necessita, de facto, de se sentir minimamente compreendida e também de compreender os outros e o meio em que está envolvida, não é? E o meio também é importante, porque Alcobaça surge na sua vida profissional. Sim. Foi logo, quando acabou o curso, ou andou por outros lados? Foi. Não, eu tenho... portanto, eu tive algumas interrupções no meu curso, porque eu tenho uma maternidade pelo meio, não é? Fui mãe, entretanto, mas quando eu acabo o curso, eu sou colocada imediatamente na escola secundária de Alcobaça. Naquela altura, ainda nem sequer era a escola número 1. Era a escola secundária de Alcobaça, que é a atual escola secundária Dona Inês de Castro. Então Alcobaça ficou logo, vamos lá, foi a sua grande marca profissional e nunca mais daqui saiu, ficou sempre... Nunca mais, mas antes disso eu tive algumas experiências em Porto de Mós e em Coimbra também, mas experiências pontuais. De substituições de professores, sim. Ainda antes de eu terminar o curso. E por Alcobaça tem estado, feito a sua vida profissional, muito bem adaptada, muito querida também, muito conhecida e uma pessoa absolutamente profissional, não há dúvida. Mas Alcobaça também é uma terra, como as outras, que terá defeitos e qualidades, como todas têm, tem as suas características. Se eu lhe pedisse para caracterizar esta terra, o que é que dizia? Olha, acho que é uma terra que recebe as pessoas que vêm de fora de tal maneira que essas pessoas se sentem em casa, mais tarde ou mais cedo. Eu conheço muita gente que diz ser de Alcobaça, e eu sou uma delas, que não nasceu em Alcobaça, mas que resolveu ficar cá. E embora para alguns pareça ser uma terra fechada, porque tem um meio, enfim, que não é assim totalmente aberto, eu julgo que é suficientemente disponível para que as pessoas que vêm de fora decidam ficar por aqui, ficar e desenvolver a vida aqui. Portanto, receberam-na sempre muito bem. Eu não tenho queixa nenhuma de Alcobaça, antes pelo contrário. Eu sempre me sentia em casa em Alcobaça. E nós estamos muito felizes em ter. Obrigada. Com certeza. Quem a conhece sabe isso e demonstra isso. O que é muito bom. Ótimo. Sim. Professora de francês, de português. Porém, isso foi naquela altura que veio realmente dar aulas as convencionais, naturalmente, mas depois a sua vida enveredou, a sua vida profissional, por outro trajeto que faz depois pela coordenação de um ensino
que é específico. Certo. Ou seja, é um ensino para outro tipo de pessoas, com outro tipo de objetivos, ou seja, a coordenação do ensino das novas oportunidades, Certo. em 2008, processos de reconhecimento e validação de competências e agora a coordenação do Centro Qualifica. São realmente pessoas diferentes, pessoas com propósitos de vida e necessidades de melhor qualificação. Exato. Eu perguntava-lhe que experiência tem sido esta para a professora Anabela. Há de ser muito enriquecedora. É sem dúvida alguma. Então. Eu até tenho dificuldade em falar disto sem que me venha uma lágrima aos olhos. Pode chorar à vontade. Obrigada. A questão é que eu fico sempre emocionada porque cada caso é um caso. E quem nos procura no Centro Qualifica percebe, à medida que o processo se vai desenvolvendo, que o nosso propósito ali é reconhecer nelas competências que algumas, obviamente, sabiam que tinham, mas outras nem sequer suspeitavam que estavam ali, que estavam dentro delas. Portanto, há pessoas admiradas com elas próprias Sim, quando acabam quase todas. Quase todas no formação. final do processo ficam com a sensação de descobrir muito mais sobre elas próprias do que aquilo que sabiam antes de passar pelo processo. E qual é a sensação da coordenadora? A sensação da coordenadora é uma sensação de... uma alegria imensa. É uma alegria imensa, mas eu não posso dizer plenitude, porque acho que plenitude também Plenitude não existe. Mas há também, uma realização pessoal muito grande e profissional. E sente que está a fazer um trabalho para a comunidade excepcionalmente importante. Dá-se conta de que muda a vida das pessoas. Eu tenho a convicção de que no Centro Qualifica de Cisteira, assim como foi no Centro Novas Oportunidades, e tudo aquilo que diga respeito à educação e formação de adultos, e não é só o Centro Qualifica que trabalha nesta área, é preciso ver que existem mais de 300 centros Qualifica no país, mas existem imensas, eu não sei o número certo, entidades formadoras de educação e formação de adultos que estão a fazer um trabalho absolutamente fundamental a nível da educação de adultos, porque nós não temos tempo a perder. Não temos tempo a perder. E não podemos ficar à espera que daqui por 2 gerações haja finalmente níveis de literacia próximos dos níveis de literacia do resto da Europa. Não, nós temos é que dotar as pessoas que já se encontram no ativo, que são os adultos que tiveram que abandonar os estudos por um motivo qualquer, essas pessoas é que precisam de ser dotadas de qualificação que lhes permita abrir horizontes, alargar conhecimentos e permitir que, com aquelas qualificações, possam aceder a outros níveis de literacia e também a uma outra forma de trabalho. E essas alegrias, essas compensações, essas demonstrações de que as pessoas são capazes, também mudaram a professora Anabela como pessoa, como ser humano? Mudaram. Digamos que é como... assim, eu encontrei-me na educação e formação de adultos. Há pessoas que têm um elemento que se calhar estará relacionado com escrever, com o ler, com o dançar, com o pintar, enfim, com fazer rádio, não é? Há pessoas que se sentem melhor, que se sentem mais realizadas naquele momento, até se sentem seguras de si, sabem o que estão a fazer. Conhecem o seu propósito, não é? Nesse elemento. Então, digamos que o meu elemento é, sem dúvida alguma, relacionado com a educação e formação de adultos. Eu sinto que eu estou no sítio certo. Eu também acompanhei a evolução dos conceitos por detrás da educação e formação de adultos, desde os primórdios, praticamente, quando saímos dos módulos capitalizáveis e do ensino recorrente e passámos para a educação e formação de adultos. Portanto, eu já estava nessa área. Eu vi isto nascer e acompanhei esse nascimento e continuei a trabalhar nessa área. Considera que isto é mesmo uma missão absolutamente imprescindível para os dias de hoje? E é uma missão que não é só minha, que não é só nossa, claro, que não é só do Centro Qualifica, é uma missão que é do candidato que procura a qualificação. Como é que se sentem os candidatos
com o apoio dos professores, já adultos, com a sua formação, quando obtém a sua... Quando obtém a qualificação, sentem-se de realizados e pode ter a certeza, Piedade, que de facto é um alívio para o candidato chegar ao final e perceber, eu consegui, não é? Chega aquele momento, aquele momento de glória. Nem acreditariam que conseguiam, não é? Achavam que não seria possível. Isso é pronto. muito bom. E o passar pelo processo todo e chegar à sessão de júri e poder perceber, sim, eu fui capaz, é de facto um momento glorioso. Há muitos candidatos que chegam descrentes quando chegam ao Centro Qualifica. Acham que não é bem isso que eles querem, que preferiam um modelo como conheceram na escola, que acham que se calhar ali há um certo facilitismo, porque foi essa a ideia que alguns elementos passaram cá para fora. E depois dão-se conta de que não é bem assim. E esses alguns candidatos também têm tendência para desistir quando percebem... E desistem muitos. E desistem alguns, não vou dizer natural, muitos, mas há uma percentagem significativa que opta pela desistência quando percebe o grau de dificuldade, por exemplo, para um nível secundário. Mas é por isso que existe uma equipa técnico-pedagógica. Que controla, que orienta, que ajuda. E que forma. E que forma. Muito bem. Portanto, que ajuda no sentido de permitir que o candidato chegue àquele patamar. E chega e consegue. E este, além de um trabalho de ensino, é um trabalho social. Tenho a certeza que a professora Anabela se sente também um pouco o seu trabalho, um trabalho social, que ajuda a comunidade e ajuda estas pessoas. E de tal forma diz isso, ou pensa isso, que na sua biografia diz que tem um forte compromisso com a aprendizagem ao longo da vida. Portanto, já não sai daqui. Não. Ou seja, pode sair, mas quer dizer, isto ficou-lhe na pele, digamos assim. Fica, porque são conceitos que não são relacionados exclusivamente com a ideia de aprender numa escola fechada. Não, para já a escola já não é assim, não é? Na escola o que nós aprendemos agora é dar valor, de facto, à aprendizagem, não é? O que nós aprendemos a aprender e aprendemos a continuar a aprender. Já não é chegar ali, eu já fiz a escola toda. Não. Agora o conceito é mesmo de estar disponível para estar a aprender sempre. Em todas as circunstâncias. Daí o tal compromisso que diz que tem um forte commisso com a aprendizagem ao longo da vida. Exatamente. Foi então, e é também nesta questão do Centro Qualifica de Cister, que diz que tem integrado as novas tecnologias, outra coisa não podia dizer, sim. Mas há aqui uma coisa que, de facto, uma referência que me causa bastante admiração e orgulho também, que é a inteligência artificial. Sim. Hoje todas as pessoas, ou grande parte delas, têm um pouco de receio da inteligência artificial. Sendo assim, qual é que acha que vai ser o papel da inteligência artificial e como é que a introduz aqui no seu trabalho? Na minha perspectiva, para responder à sua pergunta, o que é que vai ser o papel da inteligência artificial? Eu vou comparar aquilo que vai acontecer com aquilo que aconteceu com a máquina de calcular. Também foi muito criticada quando apareceu. Tudo que é novo é criticado, assusta, não é? Há sempre resistência. Assusta um pouco. Mas a máquina de calcular, quando apareceu, criou uma série de problemas, uma série de resistências, uma série de dificuldades. E hoje é uma ferramenta. Com a inteligência artificial, é a mesma coisa que vai acontecer na minha ótica em relação a toda a gente. Até porque a inteligência artificial já está em tantas aplicações que já usamos. Que nem damos por isso? Não damos por ela, mas ela está lá. E na educação vai ser absolutamente fundamental. Fundamental para facilitar o trabalho, eu direi, burocrático, mas não só. Até mesmo o trabalho de preparação de aulas ou de formação. Da pesquisa. Não só. Mais do que pesquisa, é mesmo trabalho feito. Eu posso lhe dar um exemplo. Vejamos. Vamos imaginar que eu preciso de preparar uma formação para amanhã. Estou condicionada pelo tempo e, inclusive, estou com poucas ideias. A minha criatividade não está no seu pico. E eu preciso de sugestões de como é que eu vou organizar a minha aula amanhã, que tem este tema. Depois eu peço a uma ferramenta de inteligência artificial e ele, em 5 segundos, dá-me 10 opções diferentes, com metodologias e tudo. Um facilitador autêntico da nossa vida. Facilita o trabalho, não substitui.
Porque o que acontece, tal como a máquina de calcular, vejamos que hoje é uma ferramenta aceite, não é? Já está no dia a dia, inclusive das aulas e tudo. A máquina de calcular funciona, usamos-la, a inteligência artificial vamos passar a usá-la, mas ela não vai, atenção, numa primeira instância, não vai substituir, vai ajudar. Eu posso dizer com muito orgulho que eu uso a inteligência artificial com muita frequência e estou a aprender a usá-la. E tem sido muito positivo? E tem sido muito positivo. Muito bem. Há alguns programas que eu não aprecio particularmente. Não gosto muito ainda dos programas que criam fotografia ou que criam imagens ou vídeos. Não sou muito apreciadora. Parece-me que ainda está numa versão beta, ainda precisa de ser mais trabalhada. Mas os programas que permitem, que ajudam à criação de texto, a planificação de aulas, a fazer questionários, sei lá. É uma ferramenta importantíssima que já não vamos deixar de usar no futuro e que não nos pode amedrontar. Não, de todo. Exatamente. A professora Anabela também foi responsável pelas semanas abertas, recordo bem, atividades. Lindas semanas abertas e dias abertos do agrupamento. Tem alguma lembrança inesquecível? Eu tenho, pronto, aí também é um bocado queira dizer difícil, aqui? mas o que eu posso... Ou vamos lá, ou um sumário do que é que aquilo foi para si? Olha, o que foi para mim é que essas semanas, que eram semanas, era trabalhar manhã, tarde e noite. De dedicação total. Pois, mas eu não era a única. Eu tinha várias pessoas que trabalhavam comigo, eu era apenas um dos elementos da organização. E há uma pessoa que eu quero recordar aqui, que foi absolutamente imprescindível, que é a professora Maria Dulce Lopes. Nós fazíamos uma dupla incansável. E eu recordo-me de uma expressão que ela teve, muito divertida, porque nós queríamos que os alunos saíssem da escola, era 1h, e 1h nós queríamos que os alunos saíssem da escola. E ela olhou para mim e diz-me assim, tu já viste que eles não descolam? Que era um D apóstrofe, escolam. Não descolam, eles não queriam sair da escola. Quer dizer que as atividades eram muito interessantes. Eram muito interessantes. Deixaram grandes memórias. Muitas. Ora, vamos andando. A gestão também fez parte da sua vida, porque foi vice-presidente do Conselho Diretivo, ainda na altura se chamava Conselho Diretivo, não era? Também foi enriquecedora essa experiência. Gosta da gestão? Uma perspectiva de como é que as coisas funcionam e às vezes nem todos os professores têm essa perspectiva. Era bom que toda a gente passasse por essa experiência. Isso deu-lhe experiência para depois outras funções? Sim, eu passei a olhar para a função de professor de uma forma diferente a partir desse momento, mas isso já está muito distante. Não? Sim, foi com a professora Madalena Dias, na altura que era a presidente do Conselho Diretivo, e já foi quase noutra vida, posso dizer. Pois, já foi há muito tempo. Depois está aqui uma questão, uma referência ao jornalismo na sua biografia que me deixou muito curiosa. Também aparece ali, então, gostava de ter sido jornalista, com certeza, se foi por esta área. Porquê? O que é que fascinou a professora Anabela? Eu fui convidada a dar uma disciplina que era a Introdução ao Jornalismo e que eu adorei a experiência. E nessa altura, até para conhecer um pouco melhor, eu resolvi inscrever-me numa formação do Senjor e fiz essa formação, que também me deixou, enfim, quer dizer, deu-me uma perspectiva sobre aquilo que era a profissão de jornalista, que eu não tinha. Ainda assim, foi uma experiência curta, porque eu só fui professora de Introdução ao Jornalismo durante um ano. Não, e depois a disciplina deixou de existir. Seja como for, tudo isto lhe tem dado experiências e ferramentas para o seu trabalho, não é? Sim. Tudo ajuda. E já que estamos a falar em jornalismo, a professora Anabela já vai em mais de 30 emissões aqui deste programa Diz-me o que lês, o que é uma coisa extraordinária, e é assim que se faz um programa. Eu disse-lhe no outro dia, com continuidade, com qualidade, para as pessoas se habituarem a ouvir. Que experiência tem sido esta, tem sido maravilhosa. Ter aqui tantos convidados, todas as semanas uma pessoa diferente? Olha, tem sido uma experiência absolutamente fantástica.
Eu, cada vez que eu tenho uma entrevista para fazer, eu fico empolgada, fico mesmo entusiasmada, como eu referia no outro dia. Eu gosto de conhecer as pessoas. Eu gosto de conhecer as pessoas para além daquilo que elas mostram. Porque nós geralmente conhecemos pela função que desempenham. A diretora, porque é diretora. O presidente da Câmara, porque é presidente da Câmara. Mas depois, quem são estas pessoas que estão por trás? Destes cargos, ou por dentro. Não é? E, de facto, isso para mim é fascinante. E eu, quando venho para uma entrevista, para fazer essa descoberta da pessoa, venho sempre empolgada. Ou um cantor nosso, que também está ali assim atrás, mas também já foi entrevistado. O Rui Pereira, sim. Sim. Para mim é absolutamente precioso poder contribuir para que outras pessoas, que são os nossos ouvintes, possam contactar com aquilo que há de mais profundo no ser humano e que muitas vezes se esconde por detrás de uma função. E há tanta coisa para descobrir em cada pessoa. Muita coisa para descobrir. E mesmo assim não se consegue descobrir tudo, nem para lá caminhamos. Esta experiência tem sido, então, muito valorizadora, muito enriquecedora. Sim. O teatro também aparece aqui como referência por esta arte. Ora, professora Anabela, o que é que já fez no teatro? Porquê é que gosta de teatro? O teatro Presumo aparece que na minha gosta, vida. Adoro teatro, com certeza. O teatro aparece na minha vida ainda. Eu era estudante na Bélgica, em Bruxelas. Uma das provas que eu fiz para poder ter depois um diploma que me desse acesso à universidade foi precisamente uma peça de teatro. Recorda-se da peça? Sim, deixe-me cá ver. Eu desempenhei o papel de Creonte. Isto era... deixe-me cá ver... Se não se recordar, não faz mal. Foi uma peça de teatro. E sim, como mas foi essa há de voltar. Há de voltar. Exato. Já lá vão uns aninhos também. Sim, exato. Mas pronto, foi determinante para mim. Sentiu-se bem no palco? Me senti muito bem no palco. E fui, pronto, aí se calhar eu fui reconhecida enquanto atriz, digo eu. E depois em Portugal? Em Portugal, eu cheguei cá e apaixonei-me pela primeira vez por um rapaz que depois foi meu marido e que estava ligado ao teatro. No Teatro em Leiria, nós até falámos nele na última entrevista, uma vez que o mundo é pequeno e que conhecemos todos uns aos outros, e o meu último entrevistado, que até foi o Dr. José Horácio, que é mediador sociocultural, conheceu muito bem o meu sogro, desse primeiro casamento, que era o Quiné. O Quiné era o seu sogro? Foi o meu sogro, o Quiné. O Quiné era um nome do teatro pois, aqui. Exato. Toda a gente conhecia o grande Quiné. Eu fui casada com o filho Fernando, dele. Filho do Quiné. Então pronto, juntou-se o útil ao agradável. Exatamente. Espero que a sua vida não tenha sido um teatro, mas que tenha sido enriquecedor. Mas foi, mas também foi. Também foi, porque nós ríamos desde as primeiras horas do dia então até... era teatro no bom sentido. Era teatro no bom sentido, era um teatro já... muito divertido nesse sentido. De facto, depois houve um divórcio, mas o gosto pelo teatro não terminou. E na escola eu continuei com atividades para além das aulas. Nós tivemos 3 peças de teatro que foram mais ou menos encenadas por mim, mas enfim, aquilo era uma encenação coletiva de professores. Tivemos uma delas, eu lembro-me que o título era A Vida Não é Blá, 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 blá. Temos aqui uma atriz, sabe-se lá, pois. Ainda o que é que vai fazer nesta... E depois dei a iniciação ao teatro, que foi uma autêntica descoberta daqueles alunos. Eu tinha a margem de manobra para trabalhar com os alunos naquilo que eles mais gostavam. E acho que o sucesso da iniciação ao teatro passou por aí. E pronto, foi outra experiência e que também o teatro é uma terapia para aqueles que são mais acanhados, complexados, tímidos. Sim. Isso é para eles foi fundamental. Foi fundamental. E a professora, se gosta, melhor ainda. A política também fez parte da sua vida, deputada eleita na Assembleia de Freguesia em 2005. Não ficou com o bichinho da política? Foi uma experiência... por um lado, não, foi uma experiência muito enriquecedora. Eu
Eu gostei muito da experiência em si, de conhecer Alcobaça de uma forma mais próxima, não é? Não tanto teórica, mas na prática, no dia a dia, naquela rua, na toponímia, enfim, uma série de circunstâncias. Mas eu não fiquei com vontade de voltar à política ativa. Agora, é claro que eu todos os dias estou atenta àquilo que se passa e é um domínio da vida que me interessa muito. E é importante, claro, a política também faz parte do nosso dia-a-dia. Claro, claro, claro. Adora a natureza. Muito. E os animais, a natureza. O que é que gosta mais da natureza? Diga-me assim um elemento da natureza eu acho que não a deixe nada indiferente. Para mim, a natureza é o nosso enquadramento. É onde nós vivemos. Na realidade, eu estou desertinha para chegar à idade da reforma para poder reencontrar-me nesse elemento de novo. Porque o que nós construímos aqui, nós seres humanos, foram blocos de cimento que nos impedem de estar assim mais próximos da natureza, não é? E esquecemos que aquilo que nos faz de facto bem e aquilo que está previsto para nós é estarmos em contacto regular com essa natureza, com os animais, com as árvores, com os vegetais. Os animais fazem parte também desse universo. Faz tudo parte deste universo. E as pessoas? Onde entram as pessoas? Entram, obviamente que as pessoas, como já expliquei. Então, por cada entrevista, para mim, cada pessoa é quase, digamos, é uma forma de chegar... É outra natureza. Sim, claro, nós fazemos parte dessa natureza, não é? Mas há aqui, da minha parte, sem dúvida, uma grande curiosidade relativamente àquilo que está dentro de cada um. Eu tenho, sobretudo, esse entusiasmo em relação, quer à natureza, quer em relação às pessoas, eu acho, em relação à vida em geral, que eu prezo muito. Fala-me aqui do propósito de vida. Isso. Este propósito de vida é alguma coisa concreta ou é algum estudo ou alguma ciência que envolve esta frase? Propósito de vida. Oh, Piedade. Eu já me conheço desde os 14 anos a tentar perceber o que é que eu aqui estou a fazer enquanto ser humano num planeta. Então é pensamento, é descoberta. Digamos que é quase uma filosofia, o tentar perceber exatamente o propósito da nossa existência. Nunca chegou lá. Eu já procurei, eu já segui vários caminhos, eu tentei descobrir, enfim, alguma coisa. Talvez eu tenha encontrado alguma coisa. Talvez não seja ainda o fim da linha. Pois, nunca se consegue descobrir exatamente. Não, julgo que não, porque eu conheço vários caminhos. Há pessoas que me dizem, porque o propósito da vida é este aqui assim. Há outras que me dizem, mas eu acho que o propósito da vida é diferente neste lado. E eu fui seguindo, fui ouvindo e continuo a ouvir. Portanto, é impossível ter uma opinião comum sobre o propósito de vida. Comum não há. Não há. Não há. É impossível. Há imensas teorias, interpretações e há pessoas que ficam felizes e satisfeitas com aquilo que encontraram. Porque, por exemplo, uma religião que eu não tenho uma religião, mas a religião pode trazer a alguém um descanso e um propósito de vida, não é? Pode ter outra coisa qualquer. Sim, há outras pessoas que preferem não ter uma religião, mas que se sentem ser espirituais e que encontram dessa forma também o propósito para a existência. Eu, digamos que ainda não me consegui encaixar em nenhuma. É uma pessoa muito espiritual, a professora Anabela. Eu sou uma pessoa muito curiosa, sou meditativa, eu pratico meditação, eu estou sempre à procura de respostas, eu quero sempre com este propósito sempre, de vida. Sempre. E os tais caminhos que falou. Exato. Eu tenho a sensação de que as respostas que me chegaram até agora nunca foram suficientes para satisfazer a minha curiosidade. E olha, que presumo que nunca seja. Mas também não sei. O que é bom. Sim. O que é bom também. Eu acho que sim, porque é para na continuar. descoberta, Exatamente. não é verdade? Nas pessoas e na sua vida, o que é que mais a faz zangar? Digamos zangar. Assim, zangar. O que é que não gosta mesmo, que põe um pouco assim fora de si? Há alguma circunstância que não perdoou? Ou que não aceite? Não, assim, no momento eu até posso reagir mal, naquele momento. Mas passados 5 minutos eu... Não é de reserva, não, digamos de assim. todo. Mas o que é que a põe fora de si? Talvez a
recusa de esclarecimento. Porque se houver alguma coisa que não fique bem clara, eu necessito de esclarecer com outra pessoa. E consegue esclarecer logo na altura? Da minha parte, estou disponível logo. É capaz de pedir desculpa? Com certeza. Eu se calhar peço desculpa logo por não ter compreendido, por não ter sido compreendida só. Isso é muito bom. Sermos capazes. É um sinal de inteligência, sermos capazes. Mas eu julgo que é importante, que é isso que vai facilitar as relações com os outros. E o que é que mais gosta nas relações das pessoas? Quais são as qualidades que mais aprecia? A transparência, ou seja, se a pessoa estiver mal disposta que o diga, se a pessoa não gostar que o diga, eu aprecio muito alguém que me diga que não gosta disto ou não gosta daquilo. Não fica, eu gosto da autenticidade. Não fica zangada? Não. Aceita bem? Completamente. E tenta dar a volta ou não? É a sua personalidade? Depende, não. Eu não gosto de dar a volta, eu não gosto de colonizar o outro, e esta palavra não é minha, é do Saramago. Mas eu também não gosto dessa ideia. Eu acho que cada pessoa tem o direito de ser como é. E de ser respeitada como é. E de ser respeitada como é. Portanto, não me obriguem a mim a pensar como outra pessoa. Exatamente. Porque eu também gosto de ser respeitada como sou. Ainda assim, adapto-me, se calhar, mais facilmente aos outros do que sinto, às vezes, os outros adaptarem-se a mim. Estamos num mundo muito egoísta, não é? Pronto, nós também assim. somos, todos temos defeitos e qualidades, naturalmente. Mas sei que é uma pessoa empática, é muito empática, a professora é muito querida, a quem consigo convive, e Obrigada. Eu conheço já há uns anos e eu sempre achei que, de facto, era uma pessoa de sorriso tranquilo, um aspecto sereno, que é muito bom, de estarmos com uma pessoa serena, que não seja, enfim, demasiado agressiva, não é nada, é uma pessoa doce, competente e empenhada. Obrigada. São de facto, adjetivos que lhe assentam perfeitamente, ou que eu, pelo menos, tenho em relação a si. Que outras curiosidades contém a personalidade da professora Anabela, para além destas que eu disse? Eu posso lhe dizer uma que há muita gente que até conhece e que está relacionada com a pergunta que me fez em relação à natureza, é que eu, quando sinto que me estão a faltar as forças, eu digo, preciso de ir ali abraçar uma árvore. Sim. E vou. Atenção, e vai. Vou e mesmo. O que é que sente? O que é que a árvore me diz? A árvore o que lhe transmite? Tenho muita energia e dá-me um bocadinho dessa energia. Portanto, eu depois do abraço à árvore, eu fico com mais energia do que aquela quando eu cheguei. Sim, porque as árvores têm propriedades que ainda são desconhecidas para muita gente. Mas se encostarem a uma árvore quando estiverem deprimidos e se deixarem que a árvore transmita essa energia, vão ficar de certeza mais energizados a seguir e vão sentir que vale a pena, sim. Eu recebi um prémio uma vez por causa desta frase. Eu vou ali abraçar uma árvore. Vou ali abraçar uma árvore. Ora, vou tentar alguma vez ir abraçar uma árvore que nunca abracei, mas vou tentar seguir o seu conselho. Se puser de costas para a árvore, com a mão encostada à árvore, não é preciso pôr-se de frente, mas se puser de costas, com a sua mão encostada à árvore, e deixar-se ficar ali tranquilamente durante uns minutos, pensar no tronco que ali está a segurá-la, a ampará-la, vai sentir uma diferença. Quando estiver assim mais estressada ou aborrecida, vou ali abraçar uma árvore, vou seguir o seu conselho. Força. Nos tempos livres, o que é que faz, professora Anabela? Leio, que eu adoro ler. Eu tenho vários livros começados que eu tenho a sensação de que nunca vou conseguir acabar. Também são não sei quantos. Gosto de ver séries, de ver filmes, gosto de ouvir música. Pronto, são estas tipo atividades. De música? Música de todo o tipo, mas a minha preferida vai sempre mais para a clássica, para a música clássica. Ainda assim, também sou muito apreciadora das músicas dos anos 60. Eu posso dizer que vou desde a música clássica ao Roberto Carlos, pronto, passando por não sei quantos géneros. Por muitos, de facto. Mas também gosto de caminhar, eu adoro caminhar, andar em contato com a natureza, e cá está. É isto também. Temos mais alguma curiosidade antes dos livros? Não, vamos ficar assim. Vamos ficar. Fica para outro programa, sim, quem sabe? Quem sabe. Professora Anabela, este programa é de facto seu,
eu estou aqui hoje um pouco uma intrusa, Não, de todo. mas digamos assim, é de livros que chama-se Diz-me o que lês. Logo, Exato. eu gostaria de saber que livros trouxe para nos mostrar, professora Anabela. Eu trouxe 2 livros que representam bastante as minhas preocupações e a minha curiosidade relativamente à vida. Que é este que é do António Damasio, que é o livro da consciência, a construção do cérebro consciente. O grande António Damasio, grande investigador, grande cientista, que é uma escolha da professora O primeiro livro Anabela. que eu li dele foi O Erro de Descartes, Sim, mas que eu achei um pouco complexo, o primeiro. Os que se seguiram, O Sentimento de Si e O Livro da Consciência, eu recomendo. É um autor que recomendado. Completamente. Tem aí outro. E que nos abre horizontes, Sim, portanto, dá-nos uma perspectiva sobre o que é isto, quem nós somos e como é que isto funciona. Senta-lhe que nem uma luva aqui no seu, seu projeto, no seu trajeto. E outro livro, que é uma paixão, que é a Anatomia de uma Rosa. A Anatomia de uma Rosa, que eu vou pôr aqui para os nossos ouvintes. Que eu recomendo a leitura. Que tipo é de... Esta Anatomia de uma Rosa ajuda-nos a compreender o mundo das flores. Muito bom. Pois é, rosa. Sim, o mundo das flores e dos insetos e da vida que os insetos e as flores têm. Leiam, por favor, porque é lindíssimo. A professora Anabela já vi que é um espírito muito da natureza, um espírito muito cheio daquilo que nos rodeia, muito observadora, muito curiosa. É uma mulher de mão cheia também, penso eu, que sim, pelo menos é essa a impressão. Trouxe-nos aqui estes livros, deixou-nos uma belíssima frase para experimentarmos. Se estiver aborrecido, vou ali abraçar uma árvore. Força! Ela foi muito bom. Obrigada por me ter deixado estar aqui no seu papel, digamos obrigada, assim. Piedade. Muito obrigada por esta oportunidade. Foi excelente conhecê-la. Melhora um pouco. Muito obrigada. Mas fico com a sensação que é muito pouco, que ainda há aí muito por descobrir. Pois, talvez seja só a primeira pétala. Vamos fazer uma segunda parte qualquer dia. Como em qualquer ser humano, muitas vezes estamos tão distantes daquilo que é a verdadeira essência daquela pessoa. Pois estamos, de facto. Às vezes conhecemos as pessoas muito Deixe-me só dizer que este Diga. livro é de Charmaine Russell, que é uma senhora e que escreve de uma forma absolutamente maravilhosa, é quase mágico. Este tal livro, Anatomia de uma Rosa. Muito bem, que a professora Anabela escolheu. Está então concluído este Diz-me como lês. Agradecer à professora Anabela, então, por ter aceito este desafio. Espero que tenha corrido bem. Espero que sim também. E que tenha ficado, de facto, satisfeita com a posição de estar aqui ao contrário do que é habitual. Agradecer também ao Rui Pereira, que esteve ali connosco. Este programa Diz-me o que lês passa aos domingos, no próximo domingo às 20 horas na Cister FM, mas fica no nosso canal do YouTube, no nosso site www.cister.fm. É um programa do Centro Qualifica de Cister e é para ver ou ouvir onde quer que esteja e quando quiser ouvir. Muito boa tarde. Obrigada, Piedade. Está feito.